Prepare-se muito, porque finalmente você vai dominar o crime de moeda falsa. Tudo que importa sobre moeda falsa para sua prova, você vai entender agora. Mas antes disso, antes da gente começar aí a falar sobre esse crime de moeda falsa, você tem duas missões, só são duas missões. Primeiro, e seguir no Instagram, é o @proficate.amorim, tá aparecendo aí na escreve. E segundo, é enviar essa aula para aquele seu amigo que precisa muito entender esse assunto, certo? Feitas essas missões, agora sim, vamos lá falar do crime de moeda falsa, que é um crime que inaugura o capítulo dos crimes contra a fé pública. E aí, todos os crimes contra a fé pública têm como objeto jurídico tutelado. Ô, Cátia, como assim objeto jurídico tutelado? O que significa isso? Significa o que é que se quer proteger criando esses crimes. Né? Então, nos crimes contra a fé pública, o que é, Cátia, que se quer proteger? Qual é a intenção de proteger? É o que se quer proteger? Bom, o que se quer proteger é o sentimento de confiança que a sociedade deposita no Estado. Observem que a gente, enquanto sociedade, a gente dá uma parcela da nossa liberdade pública, dá uma parcela da nossa autonomia para o Estado. E para isso, é claro que a gente está ali depositando a confiança, depositando um sentimento de que o que os órgãos públicos emitem é verdadeiro, de que os atos, de que os documentos emitidos pelo Estado são verdadeiros. Então, nesse sentido, esses crimes contra a fé pública, o que inclui o crime de moeda falsa, atenta contra esse sentimento. Né? Dizer que eles atentam contra a fé pública significa dizer que eles atentam contra esse sentimento de confiança que a sociedade deposita no Estado. Né? E aí, pelos órgãos públicos, representando ali o Estado. Certo? Primeira pergunta, Kátia, onde é que eu acho no meu Código Penal, falando sobre o crime de moeda falsa? Que eu quero saber se você está falando a verdade para a gente. Artigo 289 do Código Penal, certo? E aí, no artigo 289, vocês vão ver os elementos do. Eu gosto de estudar os crimes elemento a elemento, para vocês entenderem o que se trata, certo? E lá vocês vão ver assim: falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda no país ou no estrangeiro. Falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda no país ou estrangeiro. Vamos começar a analisar aqui, ó. O que é que significa, Kátia, falsificar fabricando e falsificar alterando? Qual é a diferença? Bom, falsificar fabricando é a chamada contrafação. Falsificar fabricando é quando você de fato cria, você de fato fabrica uma moeda falsa. Já o falsificar alterando significa que você pega uma moeda verdadeira e altera alguma informação. Digamos que você pegue uma moeda verdadeira e altere o seu valor. Isso é falsificar alterando, tá? Mas o fato é que tanto quem falsifica fabricando quanto quem falsifica alterando incorre nesta, certo? E aqui eu coloquei os requisitos para se falsificar alterando. Primeiro, fraude. Não basta você alterar o valor de uma moeda, digamos que eu pegue aqui uma moeda de 5 centavos e bote para 6, né? Só porque eu estou pintando ali, estou brincando. E aí incorro nesse crime de moeda falsa? Não. Os requisitos para falsificar alterando, o primeiro requisito é a fraude. Eu tenho que ter o dolo, eu tenho que ter a finalidade, eu tenho que ter o intento. Eu tenho que ter a vontade livre e consciente de fraudar, certo? Para que esse crime seja configurado. E, além disso, eu tenho que ter uma efetiva lesão à fé pública. Ou seja, se essa falsificação for uma falsificação grosseira, segundo o entendimento do STJ, nós estaríamos diante de crime impossível. Como assim, Cati? Como assim? Que se eu pegar aqui o meu post-it e escrever o número 100 no meu post-it, como se fosse uma cédula aqui de R$100, isso seria um crime impossível. Por quê? Porque é uma falsificação grosseira. Então, a gente tem aqui, ó, que na súmula 73, o STJ determinou que para que haja um potencial prejuízo à sociedade, a moeda precisa ser confundida pelo homem médio, certo? Além
Isso, além disso, de moeda falsa, trata-se de um crime que deixa vestígios, né? Deixa ali a moeda, deixa ali a moeda metálica ou papel moeda como vestígio. Então, por se tratar de um crime que deixa vestígio, a perícia ela é indispensável, certo? Tá muito assim. A perícia ela é indispensável para que esse crime seja, tá? Para que demonstre ali que de fato essa falsificação aconteceu, certo? Vamos para o próximo tipo. Temos aqui moeda metálica ou papel moeda. Kátia, o que a gente tem para falar sobre essa moeda metálica e papel moeda? Está dito, né? Moeda metálica é aquela moeda e papel moeda é a cédula. Nos dois casos, tanto na moeda metálica quanto no papel moeda, eles precisam de perícia. Tá? E nesse caso, deixa claro que tanto a moeda metálica quanto o papel moeda. E nós vamos ver que tem crimes que trazem só cédula. E se só diz cédula, a gente não a moeda metálica, certo? Porque aí você não vai fazer analogia em malamparte, né? É analogia em prejuízo. Mas nesse crime específico, a falsa não, tá? Ele vai dizer tanto da moeda metálica quanto do papel moeda. Então, vamos levar em consideração essas duas falsificações, tá? Tanto da moeda quanto do papel moeda, e ambos precisam de perícia, certo? Para concluir, ele fala aqui, ó, no país ou no estrangeiro. Como assim, Kate, no país ou no estrangeiro? Aqui nós temos que, desde que seja moeda de curso legal. Kate, o que é de moeda de curso legal? É a moeda adotada pelo Brasil como oficial. Então, por exemplo, nós adotamos o real. Ou seja, se a falsificação se deu no real, não importa se a falsificação foi no nosso país ou se foi realizada no estrangeiro. Se foi uma moeda de curso local, ou seja, se foi a nossa moeda, não interessa se o sujeito falsificou aqui ou lá, esse crime será curado, certo? Então, moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Sendo de curso legal, não importa. Se a falsificação se deu aqui no Brasil ou no estrangeiro, esse crime será configurado, tá? Desde que seja, claro, a nossa moeda. Bem? Ô, Kate, quais são os sujeitos desse crime? Ou seja, quem pode cometer e contra quem será cometido esse crime? Bom, quem pode cometer, com outras palavras, é o sujeito ativo, né? E o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Por quê? Porque aqui trata-se de um crime. Eu não preciso de pessoas com determinadas características para que esse crime seja cometido, certo? Então, qualquer pessoa pode cometer. Esse é o sujeito ativo. E contra quem? Contra quem é contra a coletividade, porque lembram o que falamos? O objeto jurídico tutelado é a fé pública, é o sentimento de confiança que as pessoas têm no Estado. Então, quando eu tenho o crime de moeda falsa, quando essa falsificação acontece, ela acontece contra a coletividade, contra a sociedade e também contra algum eventual lesado pela conduta. Então, digamos que eu recebo essa moeda falsa. Então, eu sou o sujeito passivo, certo? Então, tanto a coletividade quanto algum eventual lesado aí pela conduta. Exemplo, quem recebeu essa moeda falsa. Claro, desde que não seja uma falsificação grosseira, né? Porque aí corre em crime passivo, certo? Ô, Kate, qual é o elemento subjetivo? Toda vez que eu pergunto qual é o elemento subjetivo, o que eu quero saber qual era a vontade do agente. E aqui é o dolo. Não há que se falar no crime de moeda falsa na modalidade pós, ele é sempre doloso. E aqui o dolo, nós vimos, tem que ser o objetivo de fraudar. Você não falsificou a moeda para ver se ficava bonito. Tem que ser a falsificação com o objetivo de fraudar, com o objetivo de enganar, né? Com o objetivo de engabelar, certo? Então, o dolo aqui, o dolo é específico, né? A pessoa tem que ter a vontade livre e consciente de falsificar com o objetivo de fraudar, certo? A fraude aqui é indispensável. O objetivo de fraudar é indispensável. Tá bom, Kátia, entendi. Mas assim, quando é que eu sei que esse crime foi consumado? A consumação se dá quando ele engana alguém? Não.
A consumação nesse crime se dá a partir da fabricação, seja criando, seja alterando a moeda. A partir do momento que eu fabrico uma moeda, que eu falsifico, seja fabricando, seja alterando, que eu falsifico aquela moeda com o objetivo de fraudar, e se tiver o potencial dano, né, se não for uma falsificação grosseira, aí sim ele vai ser consumado. Ô, Cati, não precisa botar essa moeda em circulação, não? Não. A partir de quando eu falsifico, seja fabricando, seja alterando, esse crime já é consumado. Então, não é necessária a circulação para que esse crime seja consumado. Certo? Ô, Cati, cabe tentativa? Cabe, né? Eu tenho aqui pluralidade de condutas, eu consigo separar essas condutas, certo? Eu consigo fracionar. Então, é perfeitamente cabível a tentativa se, por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consiga consumar. A gente viu que a consumação ela se dá através da fabricação ou alteração, né? Através da falsificação. Então, eu estou ali, vou falsificar, mas por circunstâncias alheias à minha vontade não consigo, que é isso, tentativa, certo? Então, é plenamente, perfeitamente cabível a tentativa nesse crime. Certo, Cati? Pergunta que não quer calar. Qual é a pena desse crime? A pena é de reclusão 3 a 12 anos ou, certo? Tem forma equiparada, ou multa não, desculpem, e multa, né? 3 a 12 anos, ó, 3 a 12 anos e, tá? Mas temos também no parágrafo 1º, se você abrir aí o seu canal, no parágrafo 1º você vai ver a forma equiparada. E você vai ver que equipara-se ao crime de moeda falsa o crime de circulação de moeda falsa. Nessa forma equiparada, aqui eu vou falar de outras regras. Primeiro, quais são os elementos do crime? Quem, por conta própria, importa, exporta, vende, adquire, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. E aqui, nessa modalidade de introduz na circulação, aqui, diferente do caput que nós falamos que para a consumação do crime de moeda falsa do caput não precisa a circulação, com a mera falsificação o crime já se consumou, aqui não. Aqui, nessa forma de introduzir na circulação, é indispensável que seja posta em circulação para consumar. Esse crime aqui, a consumação dele vai se dar quando o sujeito colocar aquela moeda em circulação, certo? E, além disso, claro, é preciso que o agente saiba que se trata de uma moeda falsa, né? Óbvio, eu tenho que ter o dolo, certo? Eu preciso ter a vontade livre e consciente direcionada para a fraude, direcionada para pegar aquela moeda que eu sei que é falsa e circular no mercado, certo? Se eu pego uma moeda falsa, circulo no mercado, não sei, óbvio que eu não incorri no crime. Aí estaria diante de erro de tipo, inclusive, não sei, não sabia. É preciso, nós vimos, não existe esse crime na modalidade culposa, certo? É sempre na modalidade dolosa. Então, eu preciso ter a vontade livre e consciente direcionada para a prática do ato. Se eu não sei, não há que se falar no crime, né? E aí, no parágrafo 2º, nós temos a forma privilegiada, tá? Que é quando o sujeito recebe a moeda de boa-fé, ou seja, eu pego a moeda achando que é verdadeira, eu pego essa cédula jurando que é verdadeira, só que eu repasso de má-fé. Como assim? Eu descubro que é falsa e mesmo assim, agora eu já sei que é falso, então eu vou passar para o próximo trouxa. Vou enganar, vou fraudar, vou ludibriar. Então aí o que é que eu tenho? A forma privilegiada, tá? Nesse caso eu tenho a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, certo? No parágrafo 3º, nós temos a forma qualificada, né? Que é quando o sujeito que foi responsável pela falsificação é funcionário público ou gerente ou fiscal da fabricação ou emissão da moeda. Se esse sujeito é um funcionário público ou equiparado, no caso é o gerente ou fiscal da fabricação ou da emissão,
Aí esse crime vai ser qualificado e a pena fica bem maior. A pena já vai para reclusão de 3 a 15 anos e multa. E aqui, diferente do caput que nós falamos, eu perguntei, qual é o sujeito ativo? Qualquer pessoa, é um crime do caput. Esse aqui da forma qualificada, não. Aqui é um crime próprio, né? Só quem pode cometer é o funcionário público ou equiparado, certo? Pode estar ali no polo ativo, tá? Outra coisa. Lá no caput eu dizia para vocês moeda metálica ou papel moeda. Aqui nessa qualificadora, na forma qualificada, não veio previsão, ó, não veio previsão de moeda metálica, ele só falou em papel moeda. Então, se esse funcionário público, na verdade, falsificou moeda metálica, não há que se falar na qualificadora por falta de previsão legal. Ô, Cátia, mas a gente não pode fazer aí uma analogia, não? Não, não é permitido analogia em malam parte. Não é permitida analogia contra o réu, certo? Que vai prejudicar o réu, tá? Então, com relação à moeda metálica, por falta de previsão legal, não há que se falar na forma qualificada quando a falsificação se der por moeda metálica, certo? Em moeda metálica, tá? Além disso, o parágrafo 4º vai falar de desvio e circulação antecipada. Aqui, o crime vai ser a conduta de desviar ou circular antecipadamente moeda sem alteração. Aqui não se trata de moeda falsa. Aqui o que é que eu pego? Uma moeda verdadeira e dou uma outra finalidade a ela, eu desvio a finalidade dela. Ou eu boto em circulação a moeda que não era para ir para circulação, tá? E aqui, nessa possibilidade de desvio e antecipação, a gente vai equiparar a forma qualificada, tá? Então, é a mesma pena da qualificadora, ó, 3 a 15 anos e multa, eu equiparo, então, a qualificada, tá? Mas, nesse caso, diferente lá da forma qualificada, nesse caso aqui é um crime comum, né? Não precisa necessariamente ser um funcionário público, não. Ô, Cátia, mas assim, eu não consigo entender como é que alguém que não trabalha lá na Casa da Moeda, não é um funcionário público, vai conseguir pegar uma moeda e circular antecipadamente. Digamos que eu estou lá fazendo uma visita na Casa da Moeda, certo? E aí eu vi aquele tanto de dinheiro e falei, meu Deus, que coisa legal. Estava ali, ia ser posto em circulação depois. Eu pego aquela moeda e boto antes em circulação. Eu não sou funcionária pública, equiparado. Mas aí eu vou responder por esse crime desvio e circulação antecipada, tá? Esse do parágrafo 4º não se trata de um crime de um crime especial, não. Ele vai ser um crime, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Crime especial, não. Crime próprio, né? Não se trata de um crime próprio. É um crime comum, certo? E aqui também se trata de uma moeda verdadeira, tá? Não há que se falar em moeda falsificada, não. A moeda é verdadeira. Eu só dou outra finalidade a ela. Eu antecipo a circulação. Mas não é moeda falsa, não. Certo? E a ação penal, Cátia, nesse crime de moeda falsa do caput, a ação penal pública incondicionada. Certo? Ô, Cátia, o princípio da insignificância cabe aqui? Digamos que a falsificação da moeda seja de 1 centavinho só. E aí? Cabe o princípio da insignificância? Não. Não há que se falar em princípio da insignificância nesse crime, certo? E aqui eu trouxe para vocês as súmulas relacionadas. Súmula 73 do STJ e súmula 17. A 73 nós vimos a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual. Certo? Então, se a pessoa utiliza o papel moeda de forma falsificado de forma grosseira, ele vai responder por outro crime, mas não pelo crime de falsificação. Tá? Com relação ao crime de falsificação, a falsificação grosseira tornaria o crime possível. Vimos, falsificação grosseira é aquela não confundida por um homicídio. Tá? Já na súmula 17 do STJ, nós temos que, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencial lesiva, é por este absolvido, certo? Quando o estelionato exaure aí o crime falso. Tá certo? Entendido? Um cheiro e até a próxima.